Amém? Boa noite, naçãozinho. Tudo bem com vocês? Vamos fazer um combinado? O seguinte, quando eu vou passar uma mensagem para vocês que eu preparei, que Deus pediu para mim, Ele mandou, não falando no ouvido, né, em forma de convicção. Eu queria pedir para vocês, por favor, prestar atenção, não conversar, não mexer no celular, principalmente a galera do fundão, porque a galera do fundão é mais hardcore, né, tá ligado? Então, eu queria pedir para vocês pegar a Bíblia de vocês, a gente vai ler muita Bíblia hoje, nesse momento, e abrir lá em Mateus 13. Vamos ler um pouquinho antes de a gente começar a palavra. Quando vocês vão abrir, eu queria falar uma coisa para vocês. Primeiro, eu não sou melhor que ninguém por eu estar aqui. Eu só estou aqui porque Deus, Ele queria que hoje eu ministrasse. Assim como amanhã pode ser você, amanhã pode ser o seu coleguinha do lado. Então, eu não sou melhor que ninguém. E tudo que eu... Mateus 13. E tudo que eu falar aqui, eu não estou falando só para vocês. Tudo que eu falar aqui, eu vou estar falando para mim também. Porque a mensagem não foi eu que escrevi, foi Deus mesmo. Então Ele quer me ensinar alguma coisa através dessa mensagem, assim como eu quero passar para vocês. Então não é só para mim, é para vocês também. Então, tipo assim, eu faço parte. Finge que eu estou sentado aqui, ó, mas eu estou aqui também, entendeu? Abriu todo mundo lá em Mateus 13, 21. Não, 13, 18. Todo mundo abriu? Amém ou misericórdia? Tá bom. Lá fala o seguinte: agora, essa é a explicação da parábola do lavrador plantando a semente. O que acontece? Nessa época, Jesus gostava muito de falar por parábolas, pelas pessoas, tipo assim, para falar sobre o reino dos céus, para falar sobre a vida deles que estavam por vir. Então, Jesus gostava muito de falar por parábola. E essa parábola é a parábola do semeador, que a gente vai pegar a explicação agora, mas aí você já vai entender qual que é o sentido dessa parábola. Agora, essa é a explicação da parábola lavrador plantando a semente. O caminho onde algumas sementes caíram representa o coração de uma pessoa que ouve a boa nova do reino e não entende. Então o maligno vem e arranca sementes do coração dela. O solo raso, cheio de pedras, representa o coração de um homem que ouve a mensagem e a recebe com verdadeira alegria. Versículo 21. Porém, ela não tem muita profundidade em sua vida, e as sementes são lançadas as sementes não lançam raízes profundas. Quando vem a dificuldade ou começa a perseguição por causa de sua fé, ela abandona. 22. O terreno coberto de espinheiros representa um homem que ouve a mensagem, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas sufocam a palavra e não produz fruto. 23. O terreno bom representa o coração de um homem que ouve a mensagem e entende, e dá uma colheita de 30 por 60 e até 100 vezes o que foi plantado. Amém? Então, por que eu estou lendo essa parábola para vocês? Hoje, o nosso tema, como está escrito ali, não está mais que estava no começo, nós temos um chamado. Eu acredito que nós temos um chamado. Cada um aqui, eu, você. Então, antes da gente entrar sobre o nosso chamado, eu tenho que ser rápido nisso, eu queria falar sobre sementes que não dão raiz, ou sementes que foram plantadas e que não tem o solo fértil para ela crescer, e sementes que foram plantadas, tem um solo top lá, e elas crescem, elas frutificam. Antes de a gente começar, eu queria fazer uma oração aqui, para Deus abençoar, para Deus guardar minha vida, porque nem parece, mas eu estou um pouquinho nervoso, e para Deus guardar a vida de vocês, para que vocês entendam o que eu estou passando para vocês. Amém? Feche o olho aí, fique de olho aberto, se você quiser. Senhor Deus, queria te agradecer pelo dia de hoje. Que o Senhor esteja vindo sobre o meu coração, sobre o coração de cada um que está aqui. Que o Senhor esteja trazendo respostas sobre a palavra que eu estou dando aqui. Que não Jesus ele tenha entendimento. E tudo que for dito aqui fique no coração de cada jovem que está nesse lugar. Eu agradeço por esse dia de hoje, pela vida de cada um e pela oportunidade que você está pregando aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, eu queria falar lá de Mateus 13, o versículo 23, que fala o seguinte: o terreno coberto de espinheiros representa um homem que ouve a mensagem, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas sufocam a palavra e ele não produz fruto. Eu acredito que não tem como a gente ter uma vida com Deus, não tem como, aqui mesmo fala, não tem como a gente ter um relacionamento com Deus se a gente não tem raiz. A raiz serve para quê? A raiz ela serve para fixar a planta no solo, para
pegar nutrientes do solo. Então não tem como a gente ter uma vida com Deus se a gente não tem raízes em Deus. E o que eu queria falar para vocês, primeiramente aqui hoje, é sobre permanência. A gente precisa de permanecer em Deus. Por que permanecer? Mano, permanecer é você criar raízes em Deus. Permanecer é você chegar assim e falar: Deus, agora eu estou querendo uma vida nova, assim como muitas das vezes vocês vieram aqui na frente e falaram assim para Deus, entregaram sua vida para Deus, falaram assim: Deus, eu quero mais de Ti, eu quero ser usado 100%. Mas aí também que muitas das vezes aconteceu que vocês voltaram a se esfriar. Por que disso? Porque vocês não permaneceram. Permanência é você criar raízes e você não sair de lá. Você está lá e vai ficar lá para sempre. E a partir do momento que você tem raízes, e aí você tem um solo ali que você vai ficar ali para sempre, você tem as raízes vai sugar a água, sugar os nutrientes, e as frutas, os frutos eles vão vir naturalmente, eles vão vir. Tudo que você tem tudo que Deus tem para você vai aparecer. Você não precisa de se esforçar para nada. Você não precisa falar assim: mano, tá difícil, eu não sei o que eu tenho para Deus. O que eu tenho para Deus? O que eu estou fazendo aqui? O que Deus tem para minha vida? O que Ele tem para fazer comigo? Muitas vezes aconteceu comigo, eu não sabia o que Deus tinha para mim. Eu estava aqui dentro da igreja, eu estava aqui orando, jejuando, fazendo tudo, mas eu não sabia. É porque eu não sabia o que era permanecer. Permanecer é você chegar e todo dia você ter um momento com Deus. Todo dia. Eu posso apostar, quem quiser que eu apostar aqui, ó. É de Deus, mas tá ligado? Se você tiver todo dia um relacionamento com Deus, lendo a Bíblia, orando e fazendo jejum, eu aposto que o seu relacionamento com Deus nunca vai acabar. Mas se você chegar e começar a falhar num dia, aí no outro você já dá aquela preguiça, e aí no outro você já não faz mais nada, como é que você quer respostas de Deus? Como é que você quer que Deus te mostre e que Ele traga frutos para a sua vida? É algo natural. Se você permanece, você tem os seus frutos, você não precisa se esforçar. Vai surgindo as coisas da sua vida naturalmente. Vai surgindo as pessoas naturalmente para você falar para elas de Jesus. Vai surgindo as oportunidades de você cumprir o seu chamado. Uma pergunta antes de a gente continuar, mas fica para você. Você sabe qual que é o seu chamado? Eu acredito que se você está aqui hoje não é por acaso. Porque acho que nada acontece por acaso. Se a gente está aqui hoje é porque Deus tem uma palavra para você. E pode ser que tem muita gente que sabe qual que é o chamado, mas pode ter muita gente aqui que está perdido na vida. Pode ter muita gente aqui que não sabe o que está fazendo no mundo. O que eu estou fazendo aqui no mundo? E aí surge o quê? Surge muitos casos de pessoas começam a se entristecer porque elas não sabem que elas estão aqui, e acontece que as pessoas começam a ter depressão. Depressão é brincadeira. E a maioria das vezes é porque ela não sabe o que ela está fazendo aqui, o que ela tem que fazer aqui, quem é ela. Se eu não sou nada, o que eu estou fazendo aqui? Então, hoje eu quero deixar a missão para vocês, para que vocês busquem e queiram, anseiem muito mesmo, saber qual que é o seu chamado. Porque cada um aqui tem um chamado específico. Cada um aqui tem um chamado específico para a sua vida. Como eu disse, a gente tem que permanecer em Deus. Permanecer em Deus gera obediência, porque permanecer em Deus, a gente mostra para Deus que a gente quer uma vida com Ele, que a gente entende que a gente não é daqui. Ou você acha que você é daqui ainda? Você ainda acredita nisso, que você é daqui? Você não sabe que você é extraterrestre, você está aqui por passagem, você não é daqui. 1 Pedro 2,11. Tem lugar melhor para você falar sobre a vida do que a Bíblia? Lá está a verdade. Se você não acredita na Bíblia, lá está a verdade. Lá está falando tudo que você precisa fazer. Lá está falando quem você é, quem você tem que ser.
1 Pedro 2,11 fala que nós somos estrangeiros e peregrinos aqui na terra. A gente não é daqui, já fala lá que as coisas daqui, mesmo que sejam boas, mesmo que enganem a gente, são coisas passageiras. Porque no final, aqui, a gente morre. Lá é eterno. Amém? Então, Mateus 3,23, que fala que as pessoas que não têm raízes, elas não conseguem viver uma vida com Deus. A gente tem que ser obedientes a Deus e ter a nossa fidelidade com Deus, tá? Fazer raiz com Deus. E a partir do momento que a gente permanece, sabe tanto que é loucura isso, que a partir do momento que a gente permanece, os nossos pensamentos são os pensamentos de Deus. Aquilo que a gente quer é aquilo que Deus quer pra gente. Aquilo que a gente tem é aquilo que Deus tem para nos dar. É uma conexão, mano, que não falha. A partir do momento que você está lá, conectado com Deus, você é fiel, Deus vai ser fiel com você. Mas você não tem que entrar nesse mundo pensando em troca. Eu vou ser fiel para ele ser fiel comigo. Aí já está errado já. Mano, quando você permanece, os seus pensamentos eles se igualam com o de Deus. Então tudo que você faz é tudo que Ele quer que você faça. Se você quer fazer uma faculdade de física, que é o que eu estou fazendo, é o que Deus quer que eu faça. Pode acontecer de eu estar lá por engano, mas é porque em algum momento eu falei e eu não permaneci em Deus. E aí, no futuro, isso vai fazer com que eu desista do curso e vá lá para o que Deus tem para mim. No começo eu não sabia, mano, não sabia. No terceiro ano, não sabia o que eu queria da minha vida. Eu não sabia. Eu falei assim, o que eu vou fazer faculdade de quê? Eu quero andar de skate, mas não tem faculdade para andar de skate. Aí eu falei assim, eu preciso saber, eu quero fazer alguma coisa, eu quero, tá ligado? E aí antes eu queria engenharia civil, de repente foi para física médica. E aí foi de física médica, foi para física, que era mais fácil passar. Aí eu tô lá, eu fui fazer física, eu entrei no curso de física, sem ter certeza que era aquilo que eu queria. Mas, mano, Deus é tão bom, porque eu permaneci nele. Mano, quando eu entrei no curso de física, e eu comecei a entender que a física, entender, tipo, o que é a matéria, o que eu vou estudar e tal, mano, eu me apaixonei. Permanência. Pode ser que aquilo não vai ser o que Deus tem para mim até o final. Pode ser que eu já recebi de Deus que eu acredito que isso é uma passagem da minha vida. Porque eu já recebi de Deus que Ele tem para mim alguma coisa na área de louvor. Mas eu permaneci e Deus me deu a resposta. Eu estava confuso, eu não sabia o que fazer, mas eu permaneci, fiquei firme e Ele me deu a resposta. E sempre que a gente permanece, é muito bom ter algo na nossa vida que se chama gratidão. Muitas das vezes a gente está em Deus e a gente começa a acontecer coisas ruins. Não porque Deus quer. Mas, mano, começa a acontecer coisas ruins e você começa a falar assim, mano, por quê? Eu sou fiel, eu permaneço, por que está acontecendo isso? E aí você fica tipo assim, mano, só tenha gratidão. Eu aposto com você, se você tiver gratidão, a sua vida vai ser bem mais alegre, bem mais feliz. Muito mais. Gratidão em tudo que acontecer, independente se você bater o carro, independente se deu zero na prova. Gratidão. Tudo vai melhorar na sua vida. Então, gratidão, permanência, e tudo na sua vida surge naturalmente. E esse bagulho aqui fica me trollando. E agora eu quero começar a falar sobre o chamado. Eu acredito que cada um tem o seu chamado. Cara, a pedra tem o seu chamado. A escova de dente tem o seu chamado. Ela tem um propósito. Essa cadeira aqui, ela tem um propósito, ela tem um chamado. Você pega a cadeira para escovar o dente. Você pega a pedra e vai chutar para jogar bola. Ela tem uma função, né? A cadeira, para a gente sentar. Muitas das vezes aqui no colégio a gente fazia isso.
Perdão, pastor, mas a gente colocava as cadeiras enfileiradas assim. A gente saía assim, mano, ele saia correndo e pulava as cadeiras tudo assim, morria quase. Mas o chamado dela não é de pular a cadeira, é de sentar. Boné de noite. Boné, eu acredito que no começo do boné, eu não pesquisei, mas acredito que era para se proteger do sol. Ainda é, né? Mas tem gente que usa o boné de noite, igual eu. Não sei porquê, porque é legal. Mas, mano, ele tem um propósito, proteger do sol. A escova de dente, escova de dente, né? Então, cada um tem o seu chamado, independente da pessoa, independente do que você é, do que você acredita. Você tem um chamado. E aí eu coloquei aqui para mim fazer uma mudança de realidade. Alguém. Você fez engenharia agrônoma, né? O quê? É o quê? Agrícola. Isso aí. Agora pensa comigo. Você já, por exemplo, eu pegar o Caio aqui, que fez engenharia agrícola, já está trabalhando e tal, e eu pegar e colocar o menino para dançar balé. Vai curtir? Você gostou do curso? Amor, né? Ficar com as vaquinhas lá, tirar foto das vaquinhas, né? Cara. Mano, é o chamado para a vida dele. Pode ser que Deus pode ter alguma coisa para ele na área do louvor, canto e tal, ou pode ser que não. Mas a gente é chamado para várias coisas, mas sempre tem um chamado específico que a gente descobre depois de a gente estar ali com Deus, a gente está ali e a gente fala assim, é isso mesmo que Deus tem para minha vida. Então, você entendeu mais ou menos da realidade? Tipo assim, se eu pegar um menino aqui que vem e colocar para dançar balé, não vai dar certo. Igual se eu pegar uma cadeira e escovar o dente, não tem como. Mano, eu acredito que todos têm um chamado. Uma coisa que eu vou falar aqui pode até chocar vocês. Eu até coloquei aqui, o Gari e eu. Eu tenho um chamado. Eu acredito, mano, que o Gari, ele não tá lá por acaso. Sabe por quê, mano? Infelizmente, quando a Daniela pecou, trouxe a pobreza, tipo, coisa de ruim pro mundo. Infelizmente, hoje existe a galera mais pobre, tem aquela média, né, os ricão. Então, a sociedade é dividida assim. Infelizmente, é dividida assim. E aí, mano, o que acontece? Eu acredito que o seu Gari tá lá, e, mano, se você chegar lá e falar de Deus pra ele, eu chego lá e falo de Deus pro Gari, que eu tive a oportunidade e tal. E aí, mano, se ele tá lá, aquilo pode ser um dos chamados pra ele, pra vida dele. Aí você fala assim, não, mas Deus não quer que a gente seja pobre. Mano, você não entendeu ainda que a gente é estrangeiro? Que as coisas daqui, dinheiro e tal, é tudo passageiro. O que Deus tem de melhor pra gente pode até ter aqui, mas o melhor que Ele tem pra gente é a eternidade, é o céu. Então, mano, o Gari pode estar lá e ele vai estar ali cumprindo o chamado dele, ganhando pessoas para Jesus, sabe por quê? Porque eu duvido muito que alguém vai ficar todo dia na rua por causa da nossa realidade que a gente vive. Vai todo dia na rua e vai lá falar de Jesus para os mendigos tudo da rua. O Gari, ele já está lá, ele já faz essa função, porque é um dos chamados dele. Ser Gari. Deus pode ter coisas maiores para ele? Pode. Mas ali no momento é ser Gari. Falar de Jesus para aquelas pessoas. Assim como eu, não vai chegar um pastor Marcos, mesmo que ele já tenha tentado, ele vai chegar lá na pista de skate e falar para Jesus. Aí vai falar assim, esse cara barbudo é chato pra caramba, hein? Eu tô lá na pista de skate, não que você seja chato, viu, pastor? Não você. Mas eu tô lá na pista de skate, eu ando de skate. Aí eu tô lá na pista de skate, eu faço amizade com os caras, e aí eu começo a pregar do amor de Deus de uma forma diferente. Eu já tô lá, mano, não preciso de outra pessoa. Esse é um dos chamados pra minha vida. Pregar para as pessoas que andam de skate, não, os skatistas, doidão. Não
Então, mano, cada um tem o seu chamado específico. Assim como tem o Gari lá, assim como tem eu aqui, assim como tem você na sua casa, no seu colégio, assim como tem o Marcos lá na faculdade, assim como tem, cada um tem o seu chamado. É isso que eu quero que você entenda. Acho que você vai sair, você vai para casa e você vai ficar com essa palavra na cabeça: chamado, chamado, chamado. Mano, você tem o seu chamado. E eu vou falar 30 vezes aqui: você tem um chamado. Sabe por que eu fico falando que você tem um chamado, que você tem uma função, que você tem um propósito? Porque, mano, um dia pessoas falaram pra mim que eu não ia ser nada. E eu já falei isso, quem conhece meu testemunho sabe disso. Falaram pra mim: mano, é que a pessoa que falou isso primeiro é o professor. Essa nota aqui, hein? Você não vai ser nada. Fica preocupado só com o cabelinho, que na época eu usava moicano, aí moicano, todo dia pro colégio. Aí ficava preocupado só com o cabelinho, não sei o quê, você não vai ser nada. Já falaram pra mim que eu não ia ser nada. Assim como tenho certeza que já pode ter falado para você ou não, mas que para muitas pessoas eles já falaram: você não vai ser nada. Alguma pessoa, você não vai conseguir, você não vai ser capaz. Hoje eu estou aqui para falar o contrário. E eu quero que você repete comigo assim: eu sou capaz. Eu vou ser alguém. Mano, chegaram para mim, e na época, tipo assim, quando eu escutava isso, eu não levava tão a sério. Eu ficava tipo, voltava a brincar, zoeira e tal, na sala, que na época não estudava, mano. Eu só ficava vagabundando, por isso que eu reprovei, então estudo. E aí, mano, pessoas falavam pra mim naquela época, não me afetava. Mas foi passando o tempo, mano, aquela coisa foi ficando no meu coração e, mano, foi rasgando. Porque às vezes a gente ignora uma coisa que acontece que é ruim, e é a pior coisa que a gente tem para fazer: ignorar. Porque no futuro vai vir uma bomba. E aí, mano, é difícil segurar. Por isso que eu falei, caso de depressão, eu nunca tive, mano. Mas eu não condeno quem tem também. Porque pode ser que muitas pessoas causaram isso nela, falando que ela não ia ser nada, que ela não ia conseguir. E sabe por que eu estou falando isso hoje? Já liberei perdão, não, tipo assim, não converso, não tenho contato com essas pessoas, mas pra Deus, perdoa e tal, pelo que falaram e tal. Sabe por quê, mano? Que eu quero falar isso pra vocês, que eu quero dar o meu testemunho. Falar pra mim que eu não ia ser nada. Eu não vou falar, nada que eu falar aqui agora vai ser pra me glorificar. Vai ser. Eu só estou falando aqui porque eu quero encorajar vocês. Se alguém falar alguma coisa para vocês, já falou alguma coisa para vocês sobre isso, você vai falar assim: não, eu sou alguma coisa, eu tenho propósito, eu tenho chamado. Falar que eu não ia ser nada. O ano passado, terminei o terceiro ano, fiz o vestibular, não passei. Aí já veio aquela. Aí eu fiquei protestando, assim, não vou conseguir. E aí, mano, eu fiquei até julho, do meio do ano, tipo assim, estudando mais ou menos. Estudando mais ou menos, que eu já estava preparando para o próximo vestibular. Isso porque no nono ano eu tinha reprovado. Aí agora eu estou falando do ensino médio. Aí tá, né? Eu fui lá, fiquei até julho sem estudar quase nada praticamente. Chegou em agosto, eu voltei uma meta na minha vida. Eu recebi uma mensagem: mano, o cara não tem nada a ver comigo. O pastor me apresentou ele porque ele é amigo do pastor, mas não tem nada a ver comigo. Ele não falava pra mim, ele falava pra todo mundo, que era um vídeo no YouTube. Ele falava assim: mano, você é capaz, você consegue. Esse ano é o ano da sua aprovação. E ele falava assim, uma frase que eu esqueci a referência, mas é tipo assim: se você não nasceu sendo, trabalhando muito, você pode se tornar. Então, mano, não é uma coisa fácil, mas você pode ter certeza que você trabalhar muito, você pode se tornar o que você quiser. Você pode ser o que você quiser.
E eu cheguei em agosto e falei assim, nossa, tá agora, tá ligado, tá muito. E aí chegou em agosto, mano, eu tipo, fechei para estudar, porque era matéria de segunda a domingo, estudando todo dia, mas não é aquela coisa assim, vou virar à noite estudando, não, mano, é um treino organizado e tal, você não precisa morrer de estudar também. E aí eu fiquei estudando, deixei no final do ano fazer as provas, né? Fiquei nervosismo, né? Aí eu fiz. Uma coisa que eu tenho na minha vida é que uma filosofia minha, eu não queria fazer com que meus pais pagassem mais nada para mim. Porque no 9º ano eu reprovei, eu fiz eles pagar mais um ano. E depois que eu terminei o 3º ano, eu não passei no vestibular. Ou seja, eles ficou arcando comigo lá em casa, fazendo nada. Tá ligado? Então eu falei assim, mano, eu não quero que meus pais paguem mais nada pra mim. Então eu não vou fazer para faculdade particular. Eu vou fazer só pra pública. E só vou se for pra pública. E aí eu fui lá, fiz a inscrição, fiz o vestibular. Chegou no começo do ano. Eu tenho orgulho disso aqui. Começo do ano. Primeira aprovação. O EG. Faculdade lá de Anápolis. E aí, mano, o que aconteceu? Eu tinha feito o EG e eu tinha feito o FG, né? O Enem. Só que Anápolis ainda estava ruim, porque eu tinha que pagar o busão para ir para lá. Era 380 conto. Não quero que meus pais paguem. E aí, mano, aqui na EG eu passei em 10º lugar. Pra FIS. E aí, mano, eu cheguei lá na UFG e eu tinha passado, e já tinha chamado, quase todas as chamadas foi para chamada pública, que é uma das últimas chamadas da faculdade. E aí, mano, eu cheguei lá, mano, eu fui no dia, e eu cheguei, e eu falei assim, mano, não vai dar certo, em nome de Jesus, você tem que ficar esperando o povo te chamar. Mano, chamou as 4 primeiras vagas, completou. Aí eu já falei assim, tentei, né? Tentei. O Jefferson estava lá comigo. E aí eu falei assim, mano, vamos continuar aqui, né? E a gente continuou. Mano, quando tava dando as últimas, tipo, vaga, ele me chamou. E hoje eu tô na UFG. Igual eu falei aqui no começo, mano, eu não tô aqui pra falar que eu sou uma coisa, que eu sou fera, não. Eu tô aqui pra encorajar vocês. Porque um dia, pra quem falou que eu não ia ser nada, hoje eu sou líder de jovens. Hoje eu tenho uma célula. Hoje eu tenho pais que aceitaram Jesus através de oração. E hoje eu estou no vestibular dos meus sonhos. UFG, público. Meus pais não pagam nada. Fica suave. E aí? Quem é que quer ser nada? Mano, você é alguma coisa e Deus tem alguma coisa para você. Mas eu não tenho, tipo, a capacidade de pegar aqui, mano, você vai ser isso. Pode ser que Deus me dá a revelação e tal, mas eu não tenho essa capacidade de falar assim, você vai ser isso. Só permanecendo, buscando, que você vai descobrir que você vai ser no futuro, que Deus tem para você. Ele já me mostrou o meu. E o seu? Qual que é? Vai buscar ou vai continuar na mesma? Mano, sabe o que acontece? Muitas das vezes a gente vai falar de Jesus assim para as pessoas, e muitas vezes a gente vai falar para pessoas que não acreditam em Deus, você vai falar para elas assim de Jesus, e tipo, elas falam assim, mano, preguiça de escutar. Deus não existe mesmo não, e tal, eu tenho provas e tal. Mano, tenho 20 anos. Eu falo, sou adolescente porque eu tenho mentalidade de criança, tá ligado? Mas eu tenho 20 anos. Mano, então eu posso pegar o carro e posso ir para onde eu quiser. Na moral, se eu não tivesse recebido alguma coisa de Deus, se eu não tivesse tido um contato com Deus, você acha que eu estaria aqui? Mano, eu teria muitas outras coisas para fazer. Assim como tem muita gente numa balada. Mano, se eu tô aqui hoje falando para você disso, é porque um dia eu recebi, e que é verdade. E eu queria falar que nós fomos chamados para 4 coisas que eu identifiquei, mas sempre tem uma específica. Mas lá na Bíblia, para a gente agilizar, eu não vou falar para vocês abrir, Tessalonicenses 2:12. Fala, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus,
que os chamou para o seu reino e glória. Nós fomos chamados para o reino e a glória de Deus. Tem algo melhor que isso? Tem algum um privilégio maior que esse? Chamado para o reino e para a glória de Deus? A gente que não é nada, não merece nada. A gente não merece, porque a gente é pecador, todo dia a gente peca, mas Deus está lá, nos chamando para o reino e a glória dele. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o chamou herdeiro. Ele nos chamou herdeiro do reino dos céus. A gente já não merecia o reino e a glória. Agora a gente ser herdeiro do reino dos céus. Tem algo melhor que isso? Para mim não tem não. Mas muita gente se engana com as coisas do mundo e elas falam assim, isso aqui é melhor. Isso aqui é melhor até te levar para o buraco. Porque o céu é o melhor lugar. Isso está lá em Gálatas 4:7. Efésios 5:1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Fomos chamados para ser imitadores de Deus. Imitadores de Jesus. E como que a gente vai ser imitador de Jesus se a gente não conheceu? A Bíblia. A Bíblia mostra a história de Jesus, mostra quem ele foi, o que ele fez, quem ele é. Então nós somos chamados para ser imagem de Jesus. E o quarto e último, portanto, irmãos, empenham-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E esse é o nosso chamado, aquele específico que um dia a gente vai descobrir. Pode ser que você está num caminho que está te levando a ganhar almas para Cristo, está te levando a ter uma vida topzera, mas aí você descobre que o seu chamado é outro. Não tem problema isso, mas você tem que buscar para você saber. Se você for cumprir o seu chamado, isso é a partir do momento que vocês descobriram o chamado de vocês. Eu fui chamado para isso, eu fui chamado para aquilo. Eu fui chamado para fazer física, eu fui chamado para andar de skate. Porque, mano, tem muita gente que ganha pessoas para Deus andando de skate. Tem um cara lá que ele dá o testemunho deles numa pista, o testemunho dele ganha várias pessoas. Tem galera que canta e ganha várias pessoas. Tem a galera que tá lá vendendo arte na praia, tá ligado? A gente fica brincando, vendendo arte na praia. Eles estão vendendo a arte da praia deles, falando de Deus através de pintura. Ele está ganhando pessoas para Deus. O Gari está ganhando pessoas para Deus. Mas se você for cumprir o seu chamado, não seja comum. Não seja igual a todos no meio onde você está. Seja a diferença. Se você for cumprir o seu chamado, aí já é uma missão. Você já está no nível. Se você for cumprir o seu chamado, enquanto alguns xingam, pregue o amor. Na faculdade, por exemplo. Enquanto alguns lá estão xingando, falando mal do outro, pregue o amor. Enquanto outros batem, faça carinho. Enquanto uns colam no colégio, não se misturem. Isso é cumprir o chamado. Isso é cumprir o chamado. O Gari não está lá por acaso. Pode ser um chamado de Deus para ele. E um exemplo que eu posso dar para vocês, quem estava na Nação Tim e não estava, é aquele filme, Até o Último Homem, do exército lá e tal. O cara, ele trabalhava com o pai dele na casa dele. Mas ele queria muito ir para o exército curar pessoas. Ele queria muito curar pessoas. E ele foi lá cumprir o chamado dele. Ele conseguiu, ele buscou, batalhou. E uma das diretrizes da vida dele lá, um dos pilares da vida dele, era não pegar nenhuma arma. Porque ele não estava para matar, ele estava para salvar. Ele cumpriu o chamado dele. E mano, sabe o que eu vejo nisso falando do Gari? Muitas das vezes eu vejo o Gari ganhando mais pessoas para Deus do que a gente que está aqui na igreja, está escutando a palavra, está escutando o que eu estou falando aqui, ó. O Gari muitas das vezes pode ganhar mais gente para Deus do que a gente. E sabe o que eu vejo nisso? Que quanto mais a gente tem, menos a gente dá valor. Se a gente tem uma cadeira, se a gente tem um ar-condicionado, se a gente tem uma bateria, tá, menos a gente dá valor. Porque muitas das vezes quando a gente está pregando, a gente está ministrando aqui, tentando passar aquilo que a gente acredita, aquilo que vai mudar e transformar a sua vida, tem muita gente mexendo no celular, tem muita gente conversando. Já viu o culto na África?
como é que é louco? Mano, não tem cadeira. Mano, não tem ar-condicionado. Não tem instrumento, nada. Não tem luz. Mano, os caras fazem uma festa com Deus. Eles dão um jeito, mano. Mas lá, eles vão para receber de Deus. Você não vai ver ninguém lá saindo pro lado para conversar com o outro. Não, eles estão lá para Deus. Eles estão lá por Deus. Então, mano, infelizmente, essa é a realidade. Quanto mais a gente tem, menos a gente dá valor. Sabe o que eu queria? Já falei pro Vitinho um dia. Eu queria um dia que a gente fizesse o quê? A gente tirasse isso aqui, a gente deixasse o ar-condicionado ligado, a gente tirasse as cadeiras, ficar só nós aqui. A gente pegar todo o celular ali na frente ali, igual o Enem. Mano, só assim para dar valor. Só assim para perceber Deus. E sabe por quê? Quanto menos você tem, mais você recebe? Qual foi o exemplo de Jesus quando ele foi começar o seu ministério? Para onde que ele foi? Para o deserto, onde não tinha nada. Ele não tinha água, ele não tinha o que comer, as vestimentas iam desgastando, ele não tinha o que trocar para os vestimentos. Mano, quanto menos a gente tem, mais a gente recebe. Jesus deu o exemplo. E hoje eu quero te dar a missão de vocês ir na casa de vocês, quando chegar em casa, falar assim: mano, qual que é o meu deserto? Qual que é o meu deserto? Eu posso falar para vocês qual que é o meu deserto. É eu ir pro meu quarto, apagar a luz, pegar o violão, começar a tocar e cantar, colocar o celular no modo avião, mano. Só vai. Esse é o meu deserto. Esse é o momento que eu tenho conexão total com Deus. Qual que é o seu deserto? Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: qual que é o seu deserto? Qual que é? Mano, é loucura. Tudo que eu falei aqui hoje, tudo que eu ministrei para vocês, acho que é um pouco que eu posso passar para vocês sobre o chamado. Sabe o que eu fiz? Eu te dei uma motivação. Primeiro, porque falaram para mim que eu não ia ser nada. Hoje eu sou alguma coisa. Já é uma motivação já. Mas basta você buscar. Porque eu estou aqui para falar. Agora eu não posso ir na sua casa e ler a Bíblia para você. Eu não posso ir na sua casa e orar por você. Mano, é você e Deus. Guarde seu coração e permaneça. O exemplo de permanecer que eu posso dar, que eu dei na célula. Quantos minutos que eu tenho? Acabou? O exemplo que eu posso dar aqui, eu dei na célula. Alguém já viu uma árvore forçando para ter fruto? Crescendo nos galhos da árvore. Mano, é natural. Natural. Na hora que eu preparei essa palavra, eu pensei em fazer isso. Pensei. Mesmo a gente fazendo muito no culto, mano. Eu acredito que não foi só eu que foi desacreditado. Não foi só eu que as pessoas falam assim: você não vai ser nada. Você não vai ser nada. E hoje eu quero dar oportunidade para vocês, mano. Se um dia alguém falou para você que não ia ser nada, que você não ia conseguir, e se você acha que você não é nada, você não vai conseguir. Se você está no máximo seu, você fala assim: o que eu estou fazendo aqui? Eu vou te dar a oportunidade de vir aqui, onde eu estou. Porque eu não quero ficar aqui sozinho. Não foi só eu que. Não é só eu que quero saber o meu chamado. Ou é só eu que quero saber o meu chamado? É só eu que quero saber o que Deus tem para mim na minha vida? É só eu que quero saber o que curso eu tenho que fazer? É só eu que quero saber o que eu estou fazendo aqui, mano? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, menino? O quê? Então eu queria dar a oportunidade. Quem quiser, mano. Se não vier ninguém, não tem problema. Eu vou ser o primeiro. Porque ainda tem uns resquícios aqui de tudo que aconteceu. Tem que agradecer a Deus por tudo que Ele fez na minha vida.
e falar assim: mano, Marcos, Deus, fala aí, eu quero certeza agora. O que você tem para minha vida? Quem quiser saber do seu chamado, quem está buscando isso, e quem não sabe, quem está fazendo aqui, quer dar oportunidade. Quem quiser pode vir aqui. Não vem por impulso, vem porque você quer mesmo, você quer descobrir. Porque tem muitas das vezes, mano, que a gente está aqui, a gente vem na frente, a gente faz tudo, mas quando a gente volta para casa, a gente está a mesma pessoa. A mesma pessoa. Beleza. Mano, começa a meditar. Começa a pensar naquelas pessoas que falaram pra você assim: mano, você não vai ser nada. Já viu o vídeo do João Paulo? Eu sou um merda? Você não, merda. Você é alguém. Começa a meditar aí, mano. Porque o que acontece na nossa vida, quando a gente não sabe por que a gente está distante de Deus. E pode ser muitas das vezes um perdão que você não liberou. Libera perdão sobre aquela pessoa que falou algo pra você. Aquelas pessoas que não sabem o chamado, busquem o seu chamado. Fala assim agora: Deus, me mostra um chamado. Me mostra, não vai ser de uma hora para outra. Pode ser que Deus te fale que agora o seu chamado é esse. Mas pode ser que você vai ter que levar um tempo de busca constante, de permanência, para que você receba o seu chamado. Então feche o olho. Feche o olho. Mano, ora. Deus, eu queria te agradecer pelo dia de hoje, por todas as pessoas que estão aqui. Senhor, eu sei que um dia falaram que eu não ia ser nada, mas que o Senhor foi fiel comigo, porque eu permaneci, e o Senhor me mostrou o que o Senhor tem para mim, e que sou alguém, que eu sou um príncipe, que eu sou o seu filho amado, e que o Senhor tem para mim. Mano, ora, faz o que você quiser, mas você fica na frente, insista, lute, não pare de lutar enquanto Deus não te der a resposta. Busca, Deus, mostre-nos o chamado que o Senhor tem para nós. Nós queremos saber o seu chamado, o que o Senhor tem para a gente, o que o Senhor quer da gente. A partir de hoje, sabe que você não é ninguém, você é alguém, e que você não está aqui por acaso. Se você está aqui nesse momento, é porque Deus falou uma coisa para você. Você é alguém sim. Se alguém falou que você não era nada, que você... Eu peço para Deus para tirar isso, jogar por terra nesse momento. Porque você é alguém para Deus. Só basta você buscar, você pagar o preço e você permanecer, que Ele vai te dar as respostas. Ele vai te dar as respostas. Ore, clame para Deus, para esse Deus poderoso que pode nos curar, muito que pode nos mostrar aquilo que Ele tem para nós. Guarde nossas vidas, guarde nossos corações. Eu te agradeço por ter mostrado o meu chamado. Eu te agradeço, Senhor, por ter me ajudado nesse processo todo, mesmo que foi difícil, o Senhor me ajudou. E eu libero perdão sobre as pessoas que falaram para mim que um dia eu não ia ser nada. Libere perdão agora para as pessoas que falaram isso. Se foi o seu pai, sua mãe, seu amigo, quem foi? Libere perdão. Porque se você não liberar, vai ficar uma casca no seu coração e você não vai conseguir ter essa liberdade que você quer, ter essa resposta que você quer. Pede para Deus, ama. Santo Deus, guarde o nosso coração, guarde as nossas vidas. Venha sobre nós, nosso interior, Senhor, se limpando qualquer resquício de algo que alguém falou pra gente, ou de desacreditarmos de nós mesmos. Guarde os nossos corações. Queria pedir para todos olharem para mim aqui agora. Cara, um dia chegou um momento na minha vida que nem eu estava em. Porque o cara falou pra mim que lá e tal, mas aí chegou um ano, o que aconteceu? Eu reprovei. Eu falei assim, mano, eu sou nada, eu não acredito mais. Mas aí, mano, eu vim pro querido aqui, mano, e eu tive uma resposta. Ele me mostrou quem eu sou. Mano, você tem algo, Deus tem algo pra você. Você é alguém. Se um dia alguém falou pra você que você não é alguém, eu sou o primeiro que a falar que você é alguém. Que você tem muito para oferecer a Deus. Você consegue, você é capaz. Assim como eu fui, eu não sou melhor que ninguém. Você é capaz, você é forte,
Seja forte e permaneça. Deus vai abençoar vocês. Salve de palmas, Senhor Jesus, porque Ele merece, né, Pai? Jesus pode ser mais forte. Salve Jesus, o que Ele disse é verdade de Deus para vocês, é verdade de Deus para nós, amém? O Marco ele é muito simples, o que ele fala vem do coração mesmo, mas quem o conhece sabe que partiu do coração, partiu da integridade dele com o Senhor, amém? Nós vamos nesse momento organizar para nós orarmos por todos nós. Pode deixar essa música só um pouquinho mais baixa. Vocês já estão aqui à frente, eu vou pedir, Persona, vem cá para nós orarmos. Eu só vou pedir para vocês que estão aqui para que façam 2 sílabas, que eu acho que vai ser mais fácil. Nós vamos orar declarando a proteção sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre as nossas vidas, sobre nossa saúde, amém? Lembre-se de quando, no período em que Deus estava libertando o povo de Deus, o povo de Israel lá do Egito, da escravidão do Egito. E aí Faraó não queria libertar o povo. E Deus falou assim: olha, sacrifique o cordeiro perfeito e passa os umbrais das portas, porque se o Espírito da morte passar, não passará sobre aqueles que têm amado e têm o sangue de Jesus lá. E da mesma forma, é conosco. A oração que o Bispo Eurípides orou por nós e nos orientou, essa oração específica. Que orarmos e declararmos que assim como o sangue do Cordeiro estava sobre aquelas casas, ele estará sobre nós, sobre as nossas vidas e sobre as nossas casas, amém? Então nós vamos orar, vamos ungir as mãos e a testa de cada um de vocês, e você vai levar para a tua casa essa bênção. Se por acaso o seu pai e sua mãe não estão aqui, se por acaso um familiar, um irmão seu não está aqui, você vai declarar, vai chegar em casa, vai orar e vai profetizar, e todos da sua casa estarão guardados, blindados, protegidos da enfermidade. Amém? Eu quero, antes de fazer essa oração, quero fazer uma pergunta. Tem alguém que está neste lugar que quer, de fato, entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém que não se entregou para Jesus ainda? Já tem um aqui, nem esperou. Dá mais um passo à frente. Glória a Deus. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? E quer dizer assim: Jesus, eu reconheço que sozinho não peço para nada, mas eu quero o Senhor na minha vida. Tem mais alguém? Como que é o seu nome? Yasmin. Olha que decisão linda, Yasmin. Tem mais alguém além da Yasmin que quer dizer: Jesus, eu quero te entregar o meu coração. Eu quero te entregar o meu coração, quero te entregar a minha vida. Eu reconheço, Jesus, que eu preciso de um Salvador. Eu reconheço que eu preciso ser redimido ou redimida, e é o Senhor que pode redimir a minha vida. Além da Yasmin, tem mais alguém que deseja fazer essa oração? Não? Então todos que aqui estamos, estendo as mãos para cá. Yasmin, coloca a tua mão no teu coração. Essa é a decisão mais importante da sua história. Essa é mais importante do que no dia que você estiver entrar numa igreja e o noivo for te receber. Porque agora você está sendo recebido pelo noivo que é do céu, que é o Senhor Jesus. Amém? Repita assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu entrego o meu coração ao Senhor. Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu falhei, mas eu também reconheço a obra do Senhor na cruz. Nesta noite, eu decido, de uma vez por todas, viver para o Senhor. Eu decido cumprir os teus sonhos e os teus projetos para mim. Jesus, escreva o meu nome no livro da vida. Jesus, que a partir de hoje, o Senhor seja o único e suficiente Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Eu pego meu cajado usando com experiência, caminhando nas profundezas sem deixar evidência. De longe meu inimigo querendo me atacar. Meu reforço vem do céu e mata todos no olhar. Na bandidade usam armas pra te amedrontar. Eu uso mic e ideologia pra te apaziguar. Não sei se todos que passarem por mim vão ajudar, porque eu mesmo busco ajuda em algum lugar.